Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre benfeitorias. Benfeitorias são acréscimos realizados tanto nos bens móveis quanto nos bens imóveis. Então eu posso fazer uma benfeitoria num carro, por exemplo, ou posso fazer uma benfeitoria numa casa. Nós temos três tipos de benfeitorias: as voluptuárias, as úteis e as necessárias. O próprio nome já indica o que ela quer significar. Benfeitoria voluptuária, por exemplo, são aquelas de mero recreio, deleite, enfeite. As benfeitorias úteis são aquelas que servem para melhorar o bem, melhorar a utilidade de um bem. E as benfeitorias necessárias são aquelas realizadas com o fim de conservar, manter o bem para evitar que ele se deteriore. Vamos ver o que diz o artigo 96 do Código Civil, que traz o conceito das benfeitorias e os tipos de benfeitorias que nós temos. Então, o artigo 96 tem a seguinte redação: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. O parágrafo 1º traz o conceito da benfeitoria voluptuária. Ele diz que benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite, recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Então, por exemplo, já que benfeitoria voluptuária é aquela que serve para mero deleite, enfeite e recreação, nós podemos dizer que um coreto no jardim é uma benfeitoria voluptuária. A pintura de uma paisagem, numa parede, por exemplo, de uma casa, também é uma benfeitoria voluptuária. Uma piscina, uma quadra de tênis, a colocação de uma torneira banhada a ouro, por exemplo, num navio ou numa casa, também é uma benfeitoria voluptuária. O parágrafo 2º do artigo 96 traz o conceito das benfeitorias úteis. Diz que benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso de um bem. Então, úteis são aquelas que aumentam a utilidade de um bem, como por exemplo a abertura de uma porta da garagem para casa, a ampliação de um banheiro, a colocação de um toldo. São exemplos que nós temos de benfeitorias úteis. Benfeitorias necessárias, já que está no parágrafo 3º do artigo 96, são aquelas que são necessárias para a conservação do bem, para a manutenção do bem. Se não fizer, o bem vai acabar se deteriorando de alguma forma, estragando. Então, por exemplo, o caibro de uma casa que quebrou, a troca das telhas que voaram com uma tempestade, o conserto de um cano que está vazando água. Então, são situações que, se não for realizada aquela benfeitoria, o bem corre o risco de se deteriorar. Então elas são feitas por isso que elas são necessárias, porque elas são feitas para manter, conservar a integridade daquele bem. Nós temos alguns acréscimos realizados no bem principal que não são considerados benfeitorias. Nós podemos citar, por exemplo, as acessões naturais que estão descritas no artigo 97 do Código Civil, que diz: não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor. Então são situações que nós temos um acréscimo no bem, mas esse acréscimo não foi feito nem pelo possuidor, nem pelo proprietário e nem pelo detentor do bem. Foi feito pela natureza, por isso que nós chamamos de acessões naturais. Nós temos como exemplo o aluvião, que é aquele acréscimo que é feito num imóvel, um acréscimo de terra, que se dá por acúmulo de terra aos poucos, ou então por o desvio de uma margem do rio. Nós temos um rio, esse rio desvia de curso e aumenta esse terreno, esse imóvel. Isso faz com que tenha um acréscimo, mas esse acréscimo não foi realizado nem pelo proprietário, nem pelo possuidor, nem pelo detentor. Ele foi realizado pela natureza. Nós chamamos isso de aluvião. Nós temos também o avulsão, que ocorre quando uma margem, um pedaço de terra de uma margem, se desloca por força violenta da natureza e se incorpora a outro bem. Então houve um acréscimo também de terra nesse bem, mas ele não se deu esse acréscimo nem pelo detentor, nem pelo possuidor e nem pelo proprietário desse bem. Ele se deu pela força da natureza. Então isso não se chama benfeitoria, se chama acessão natural.
Nós temos também as acessões industriais, que são aqueles acréscimos feitos num bem novo. Nós vimos que benfeitorias são acréscimos feitos num bem já existente. Já as acessões industriais, elas são acessões novas, construções novas, num bem que não existia. Então, por exemplo, a casa num terreno. A construção inteira de uma casa não é considerada uma benfeitoria, e sim é considerada uma acessão industrial. Da mesma forma, a plantação num terreno também é considerada uma acessão industrial. Outra situação que nós temos que não é considerado benfeitoria é aquela que a obra humana é maior que o valor da própria matéria-prima. Então, por exemplo, a pintura em relação à tela. Né? Um pintor famoso pinta uma tela. A tela quase não tem valor, mas a pintura que incorpora o valor a essa tela. Então, por isso que não é considerado uma benfeitoria. Da mesma forma também a escultura em relação à matéria-prima. Uma argila, por exemplo, que vira uma escultura de um artista famoso. Da mesma forma também a escrita em relação ao papel. Né? A escrita não é considerada uma benfeitoria em relação ao papel, porque ela tem muito mais valor, como uma obra literária, por exemplo, em relação ao papel que ela é realizada. Então, são situações que nós não consideramos como benfeitorias. Para concluir a nossa aula de hoje, nós temos 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias voluptuárias, que servem para volúpia, enfeitar um bem principal. Nós temos as benfeitorias úteis, que são aqueles acréscimos realizados num bem para aumentar a sua utilidade. Nós temos as benfeitorias necessárias, que são aqueles acréscimos realizados nos bens para que ele se mantenha a sua integridade, para que não se deteriore, não se estrague. E nós temos algumas coisas que não são consideradas benfeitorias, apesar de serem acréscimos realizados num bem. Por exemplo, as acessões naturais, as acessões industriais e a matéria-prima em relação à obra humana, que é mais valorosa a obra humana do que a matéria-prima. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.